A expressão mensalão deriva de uma prática mensal de distribuição de recursos a parlamentares. O esquema do mensalão ocorreu entre 2013 e 2005, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além do PT, outros partidos da base aliada foram implicados, incluindo PP, PL, hoje PR, PTB e PMDB. José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, foi considerado o principal articulador do mensalão. Marcos Valério, publicitário e empresário, atuou como operador financeiro, intermediando os pagamentos. Empresas de publicidade, como a DNA Propaganda, de Valério, eram usadas para disfarçar os repasses financeiros. Roberto Jefferson, deputado federal, denunciou publicamente o esquema em entrevistas, alegando pressões para apoiar o governo. Roberto Jefferson foi preso em 2005, posteriormente sendo condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conhecida como mensalão, a ação penal 470 foi o processo judicial que julgou o escândalo no Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Aires Brito foram alguns dos ministros que participaram do julgamento. Além de pagamentos regulares, houve também empréstimos fictícios e financiamento irregular de campanhas eleitorais. Estatais como o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados tiveram recursos desviados para alimentar o mensalão. O esquema envolveu o uso de mensagens gráficas, como anquíbia para se referir a dinheiro. A revelação do mensalão ocorreu em junho de 2005, após as denúncias de Roberto Jefferson. Colaborações como as de Marcos Valério e Delúbio Soares, tesoureiro do PT, foram cruciais para as investigações. O esquema visava comprar votos no Congresso para garantir apoio às propostas do governo. O Banco Rural foi apontado como um dos locais onde os recursos do mensalão eram movimentados. Em 2006, ocorreram as primeiras prisões relacionadas ao mensalão, incluindo Delúbio Soares e Marcos Valério. Alguns réus foram condenados por formação de quadrilha, destacando a organização por trás do esquema. José Genuíno, ex-presidente do PT, foi condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha. O PTB foi excluído da base aliada do governo após as revelações do mensalão. O escândalo teve impacto direto nas eleições de 2006, influenciando a corrida presidencial. Houve críticas à mídia por supostamente explorar o escândalo para prejudicar o governo. Empresários como Ronaldo Cunha Lima e José Carlos Bunlai também foram implicados no mensalão. Condenações incluíram crimes como corrupção ativa, quem paga, e corrupção passiva, quem recebe. Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, fugiu para a Itália, mas foi extraditado e preso em 2015. O julgamento foi transmitido ao vivo, ganhando destaque e gerando discussões em todo o país. Após o julgamento do mensalão, outra ação, conhecida como a P536, tratou de outros crimes relacionados. Houve críticas ao STF por supostamente não considerar algumas provas apresentadas pela defesa. A defesa alegou falta de provas consistentes e criticou o uso político do julgamento. A pena de Henrique Pisolato foi anulada em 2016 pelo STF, gerando controvérsias. José Dirceu foi condenado por corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Em 2014, José Dirceu obteve a liberação para cumprir sua pena em regime semiaberto. O mensalão gerou manifestações populares, com a sociedade demandando maior ética na política. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios investigou o escândalo, complementando as investigações. O escândalo do mensalão do DEM, em 2007, trouxe à tona práticas semelhantes envolvendo o Partido Democratas. Algumas vozes pediram o impeachment de Lula, alegando conhecimento prévio do esquema. O mensalão envolveu tanto condenações de pessoas físicas quanto de empresas. A denúncia de corrupção no mensalão levou a debates sobre a necessidade de reformas políticas no Congresso. O mensalão foi um precursor da Operação Lava Jato, que desvendou esquemas de corrupção em escala ainda maior. O STF realizou audiências públicas para esclarecer o julgamento e permitir a participação da sociedade. Além das prisões, réus foram condenados a pagar multas significativas. O escândalo teve impacto na imagem internacional do Brasil, gerando preocupações sobre a estabilidade política.
A CGU teve papel fundamental na investigação e apuração de desvios de recursos públicos. O voto de Minerva proferido pela então presidente do STF, Carmen Lúcia, foi decisivo em alguns aspectos do julgamento. Empresários do ramo automobilístico, como o ex-dono da montadora Bônus Banval, também foram envolvidos no esquema. A CPI dos bingos, realizada anteriormente ao mensalão, já investigava práticas de corrupção no governo. O escândalo influenciou diretamente as eleições de 2006, contribuindo para a derrota de alguns candidatos ligados ao governo. Críticos afirmaram que o julgamento foi politicamente motivado, enquanto outros consideraram um marco no combate à corrupção. A mídia internacional cobriu extensivamente o mensalão, colocando o Brasil sob os holofotes por suas questões éticas e políticas.